Olá, iniciamos mais um Invista, aprendendo com quem faz. E hoje eu posso garantir para você, vai ser um programa muito especial. Nós vamos fazer aqui uma caminhada até Santiago de Compostela. Nós vamos tratar sobre empreendedorismo no caminho de Santiago de Compostela. Para isso, nós trouxemos aqui o Márcio Sâmia, que ele até se designa aqui como peregrino, né? Ele que é da Imediato Comunicação, junto com a Natália, a sua esposa, e o Márcio, que é formado em comunicação social, pós-graduado em marketing de serviços, né, pela Escola Paulista de Negócios. Bom, tem um currículo enorme, mas aqui você sabe, né, telespectador, nós não ficamos aqui desfiando os currículos das pessoas, nós vamos tirando aos pouquinhos deles aqui. Márcio, seja muito bem-vindo aqui ao programa Invista. Obrigado, Paulo. É um prazer imenso estar aqui com você. Quero agradecer a um grande amigo que é o Denis, que fez essa indicação para essa entrevista. Agradecer a toda a equipe da TV Osasco pelo convite. E agradecer a todo mundo que está assistindo. Espero que seja um bate-papo proveitoso aí. Muito legal. Márcio, nós sempre iniciamos o nosso programa tentando descobrir o cerne do empreendedor e de onde começou aquele veio para o empreendedorismo, de onde começou a sua atuação. E para isso nós temos que saber de onde você é, qual a formação. Vamos contar um pouquinho da história do Márcio antes de ser o peregrino. Legal. Para mim é uma grande honra estar aqui na TV Osasco, porque eu sou da cidade de Osasco, né? Nasci aqui em Osasco. Legal. Eu cresci numa cidade pequenininha de Minas Gerais, chamada Delfim Moreira, que é uma cidade que eu me orgulho muito de fazer parte da história dessa cidade também, com os meus pais, toda a criação que eu tive. Mas toda a minha formação foi aqui. Estudei na Fundação Bradesco, então toda a formação, toda a minha vida eu passei em Osasco mesmo. O meu primeiro trabalho foi aqui em Osasco também, foi numa videolocadora, fui office boy aqui na cidade de Osasco. Então, assim, eu passei a boa parte da minha vida aqui. Em 2013, eu trabalhava numa empresa de terceirização de serviços e eu já não estava muito satisfeito com o que eu estava fazendo, né? Eu me formei em publicidade e propaganda. Sim. E resolvi que eu queria fazer uma viagem diferente para pensar um pouco na minha vida. Eu sempre gostei muito de viagem de aventura. Já tinha feito algumas viagens pela América do Sul, já tinha ido para Machu Picchu, já tinha feito Argentina, Patagônia, mas alguma coisa me dizia que eu precisava tomar um tempo maior comigo mesmo, assim. E eu já tinha ouvido falar sobre o caminho de Santiago de Compostela. Então, em 2013, até meio sem planejamento, assim, eu me organizei e fui para a Espanha. Sim. O caminho de Santiago de Compostela é uma rota milenar, já existe há mais de 1000 anos aí, e eu decidi fazer essa pequena caminhada de 800 quilômetros a pé. Claro que sem preparo, sem planejamento, eu não consegui fazer nada disso. Certo. Mas, Márcio, antes disso, antes até do caminho, você trabalhou, acho que há 14 anos na área de planejamento, né, estratégico, Isso, trabalhei na área comercial? Sempre na área comercial, na área de planejamento estratégico. Só que eu sempre acreditei muito na ideia de que o vendedor, o cara da área comercial, ele deveria usar planejamento para fazer com que as metas dele fossem batidas. E eu sempre percebi que a área comercial é uma área muito desorganizada. Então, os vendedores nos programavam muito, faziam uma venda depois da outra, meio que sem saber o que ele faz depois, como que vai atender um cliente, tudo. Uhum. E eu me preocupava um pouco com isso. A área de planejamento em si é uma área que exige controle e é exatamente nisso que uma viagem de aventura me desafiava, porque numa viagem de aventura você não tem exatamente o controle das coisas nas suas mãos. Uhum. Né? Então, o que eu fazia no meu trabalho, eu achava que era um pouco maçante demais, assim, porque planilha. Quando eu fui fazer uma viagem de aventura sem me organizar muito bem, eu me dei mal, me machuquei feio. E eu resolvi que deveria usar um pouco mais de planejamento dentro de uma viagem de aventura. Foi aí que surgiu a ideia de fazer toda a programação para que eu pudesse fazer com sucesso uma grande caminhada. Tá. E você atuou na área comercial, você também inclusive, né, coach e analista comportamental. Isso. Isso ainda atuando na área comercial? Não, foi justamente depois dessa viagem do Caminho de Santiago, eu descobri que eu queria mudar de área mesmo, eu não queria mais trabalhar numa empresa, numa grande empresa, como sempre dei sorte de trabalhar, e eu resolvi abrir minha própria empresa.
né? Tenho hoje uma empresa de comunicação, a gente faz todo tipo de comunicação, desde um simples cartão de visita até um site. E a gente começou a perceber que as pessoas que nos procuravam sentiam falta de um treinamento muito mais comportamental do que técnico. Entendi. A gente sabe aí que as pessoas, elas trabalham nas empresas, elas são contratadas por competências técnicas, mas elas acabam sendo demitidas por falta de competências comportamentais. E aí a gente começou a trabalhar um pouco na área de treinamentos, de palestras. O Caminho de Santiago foi que me deu o start para isso, né? Mas eu precisava me aprofundar e conhecer um pouco mais tecnicamente das coisas para que eu pudesse passar isso para as outras pessoas. Então aí eu fui e fiz uma formação em coaching, depois eu fiz uma outra formação em business coaching. Então hoje eu consigo atuar em empresas e também com pessoas físicas, né? Entendi. Essa questão, a inteligência emocional, eu acho que é uma das grandes dificuldades que todo ser humano hoje desse século, que nós temos muita informação e às vezes pouco conhecimento, a inteligência emocional vem aí para dificultar ou facilitar a vida de muita gente, né? Sabe que a gente não tem o hábito de tirar um tempo para a gente, né? Então, por mais que a gente passe um final de semana na praia, um final de semana no campo, ou tire um período de férias, a gente acaba sendo sempre atacado demais por o excesso de informações. Eu recebi até uma informação, Paulo, esses dias atrás, de que uma criança de 5 anos hoje tem mais informação do que o imperador de Roma na época de Cristo. Pois então, assim, se a gente pensar na quantidade de informações, é óbvio que não existia nada disso, comunicação, televisão, internet, mas é assustador imaginar como as informações chegam hoje para as pessoas e como a gente vai ficando sobrecarregado dessas informações. É interessante, Márcio, até porque, por isso que eu disse, nós temos muita informação e às vezes pouco conhecimento. As pessoas não querem mais se aprofundar, ler um livro, analisar, conversar, parar e pensar, conversar consigo mesmo, né? Que é difícil, né? Você já percebeu, telespectador, o quanto é difícil você se suportar? Você ficar num lugar olhando para a natureza e conversando consigo mesmo? Às vezes é difícil você... É o que muita gente, os filósofos falam, né? Da meditação, né? Meditação é você estar ali tentando conversar consigo mesmo, pensando tudo, né? É difícil fazer isso, né, Márcio? É muito difícil, ainda mais para quem sempre trabalhou na área comercial, né? Quem trabalha na área comercial, quem é vendedor, sabe o quanto é difícil essa vida, essa rotina corrida que exige a área de vendas, né? E é justamente nisso que o caminho me mostrou um novo caminho, né? Mostrou que existe a possibilidade de parar, reconectar, planejar e agir. Então, quando você começa a agir de uma maneira diferente, com um pouco mais de planejamento, quando você estrutura mais a tua caminhada, você faz isso, seja no Caminho de Santiago, ou seja na tua vida como empreendedor, ou como vendedor, ou como qualquer outra área que você queira seguir, você consegue chegar mais fácil nos teus objetivos. Muito bem. Márcio, eu tenho certeza que o nosso telespectador, nós anunciamos antes de iniciar o programa, o nosso telespectador está querendo... mesmo saber do caminho, né? Assim como eu tenho vontade, tenho muita vontade, e se Deus permitir, no ano que vem eu quero fazer também o Caminho de Santiago de Compostela com os meus filhos, está previsto, mas muita gente está querendo conhecer um pouco. Eu acho que uma das preocupações de todo mundo que pensa, que passa pela cabeça de fazer uma peregrinação, né? Porque é até diferente, eu fiquei ouvindo esses dias, é diferente o conceito de, a gente confunde romeiro com peregrino, né? Romeiro é o que se destina a Roma, não é isso? Exatamente. E o peregrino... Peregrino, ele pode ser um andarilho. É um andarilho. É o cara que se despe mesmo de seus orgulhos, ele tem a questão do desapego muito grande, né? Então, uma coisa muito legal é que no Caminho de Santiago você não encontra médicos, engenheiros, doutores, não encontra profissões, você encontra pessoas. Então, você encontra a pessoa na forma mais pura que ela pode ser. Então, as pessoas estão sempre tentando se ajudar e esses são os verdadeiros peregrinos, né? A pessoa que está ali disposta a se entregar para o caminho. Sei. Márcio, eu sempre ouço também, e aí nós vamos convidar os nossos telespectadores a participar conosco, né, pelo WhatsApp. Você que está nos assistindo pode mandar sua mensagem para o 981-420-208. Vou repetir, 981-420-208, está aí na sua
tela. Se você estiver fora do estado de São Paulo, fora do país, não esqueça de colocar o maisinho ali, 5511 981 420 208. Você manda suas perguntas, manda suas críticas, dúvidas, pode ser sobre o caminho, sobre empreendedorismo, sobre o nosso programa, e você participa conosco. E daqui a pouco tem uma surpresa, você que está assistindo hoje, você vai poder ganhar um livro de presente, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos iniciar então. Você contou um pouco da história, né, que tinha aí depois de uma atuação em empresas, né, na área comercial, você achava que não tinha suficiente organização para continuar a vida. É mais ou menos isso, Márcio? É mais ou menos isso. Na verdade, depois que eu fiz esse caminho, você percebeu eu percebi o quanto eu estava deixando para trás algumas coisas que eram realmente importantes para mim, porque eu Sim. estava seguindo regras que eram impostas pelas organizações, e é óbvio que elas são importantes. Claro. Né? Mas para que eu pudesse continuar seguindo o meu caminho, meus objetivos, eu precisava tomar outro rumo. Então foi aí que eu decidi pelo caminho do empreendedorismo. Muito bom. E aí nós iniciamos o caminho de Santiago. Antes disso, eu tenho um vídeo que nós resgatamos, eu vou pedir para a produção para nós colocarmos, é um vídeo de 1 minutinho, onde me parece que você explica um pouco do que é o caminho, né? Vamos assistir junto? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Catedral da Sé, o ponto inicial do nosso caminho. E a partir de agora a gente vai andar 240 quilômetros até a cidade de Santiago de Compostela. E a gente já pegou a nossa credencial, já temos aqui 2 carimbos, um da catedral e o outro do posto de informações. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, nossos 2 primeiros carimbos do caminho português. Legal, a gente já cruzou aqui com 2 peregrinos, agora 7h30 da manhã, 12 graus e... Céu limpo, a gente vai pegar um baita de um sol no caminho aí. E a gente já conseguiu avistar aqui a primeira setinha amarela. Então as setas amarelas é que vão traçando o percurso do peregrino. E o que a gente viu aqui é que existem 2 caminhos a partir da catedral aqui, que é o caminho de Santiago e o caminho de Fátima. Olha que legal. Olha, e para comprovar, telespectador, nós temos que mostrar. Olha, você vai ver aqui as credenciais que ele mostrou, passando por todas as cidades, tem que ter o carimbo. E é importante você saber uma coisa, é importante que para concluir o caminho de Santiago, ele tem 800, o caminho todo tem 800 quilômetros praticamente, é um mês de caminhada, mas o mínimo que você pode caminhar para ter aí os carimbos, receber a Compostela, são 100 quilômetros, né? Então estão aqui todas as cidades que você passou, Capela Santa Maria Bertola, Veigada, Portugal. Esse é o caminho de Portugal. Você iniciou... Esse é o caminho de Portugal. Esse do vídeo, inclusive, é o caminho de Portugal. Então, nós iniciamos na Catedral da Sé, no Porto. É o de 240 quilômetros? Esse caminho tem 240 quilômetros. É um caminho mais recente, né? Ele começou a existir em 1991. A primeira setinha do caminho foi pintada por uma pessoa que hoje mora na cidade de Ponte Vedra. Que é o Cecílio? É o Celestino, meu grande amigo Celestino, que deve estar assistindo nosso programa lá. Um abraço para o Celestino, que falei para ele que ia estar por aqui. Sim. O Celestino, inclusive, ele tem um carinho muito grande pelo Caminho de Santiago. Além dele fundar o caminho, hoje ele é o presidente da associação que controla o Caminho de Santiago pela rota portuguesa. O caminho de 800 quilômetros é uma outra rota do Caminho de Santiago, é o Caminho de Santiago francês. Ele sai do sul da França e atravessa o norte da Espanha até a cidade de Santiago. Tá, enquanto a gente vai falando, o nosso telespectador vai ter oportunidade de ir vendo algumas imagens. Legal. E aí nós vamos falando dos vários caminhos que nos levam aí... Essa é uma região do caminho francês, se chama Mesetas Espanholas, são 120 quilômetros que você caminha numa área completamente plana, é um momento que realmente o peregrino se desafia, porque o sol ali está bastante forte na cabeça do peregrino, então você vê que é uma reta só por 120 quilômetros, você vai passar aí 4, 5 dias andando e óbvio, cada 5, 6 quilômetros você vai encontrar estrutura de hospedagem, de albergue, vai encontrar restaurantes, farmácias, não é uma rota que
deve colocar medo nos peregrinos. É uma rota que deve realmente fazer o peregrino se soltar um pouco das travas do dia a dia, para que ele possa aproveitar essa caminhada que é tão bonita, né? Márcio, eu tive a oportunidade de já iniciar aí lendo, enquanto vão passando as imagens bonitas, você vai ver muitas fotos enquanto a gente vai conversando aqui. E aí eu tive a oportunidade de ver no seu livro, né, que é A Grande Vingança de Ser Feliz, né, que grande parte do desafio do caminho de Santiago, dessa caminhada, seja de 800 quilômetros, seja o caminho francês ou o caminho português, 240 quilômetros, praticamente 10 dias, né? O outro é 30 dias, seja o de 100 quilômetros, que a pessoa tem vários caminhos lá, mas o grande desafio do caminho é vencer os próprios medos, né? Que você me falava, não é isso? É verdade, e durante os caminhos que eu já percorri, já foram 4 e esse ano vai ser a 5ª vez que eu vou percorrer um caminho por lá, a gente consegue perceber que o nome do livro não é à toa, né? Que a grande vingança realmente é ser feliz, né? Quando a gente consegue se desvincular um pouco desses medos, dessas crenças que nos limitam, a gente consegue descobrir algumas coisas dentro da gente que talvez estivessem esquecidas desde quando nós éramos crianças. Né? Algumas coisas que realmente nos fazem felizes. Coisas simples, do dia a dia mesmo. Um abraço, um bom dia, uma boa tarde, como se diz lá no caminho, um bom caminho. Né? Então, algumas coisas simples que muitas vezes, pela correria do dia a dia, pelo estresse, pela nossa vida agitada, a gente acaba deixando para trás. Ou deixando de dar atenção. Né? Um pássaro cantando, a paisagem de um rio, uma ponte que você descobre a história daquela ponte e isso faz todo sentido para você. Parece um papo meio de maluco assim, mas são coisas pequenas que quando a gente para e se atenta, é o que acontece com a meditação. Entendi. Bom, falando de livro, o nosso telespectador está vendo aqui o livro A Grande Vingança é Ser Feliz, aqui do Mário Sami, e você que está nos assistindo, aí você pode mandar sua mensagem para o 981-420-208, nós vamos sortear aqui os três livros desses, é isso, Márcio? Isso. A gente vai sortear para quem mandar aqui para a gente essas mensagens. As mensagens, a gente vai fazer um sorteio no final para 3 livros. E aí vamos falar um pouco desse livro. Você dá dicas aqui. Olha, eu vou confessar para você, como eu disse, eu quero fazer esse caminho, se Deus quiser, no ano que vem. E assim, até pelo tempo, imagino que deva fazer o caminho saindo ali de Lisboa, o caminho português. No livro, você dá dicas do o que eu tenho que levar. Eu quero sair aqui de Osasco e vou até o aeroporto, vou chegar em Portugal. Depois de lá, o que eu tenho que levar para não passar perrengue lá? Exatamente. A ideia principal do livro é contar histórias de quem já fez o caminho e tinha algum motivo para que pudesse desistir de alguma coisa da sua vida, inclusive da própria vida. Eu conheci pessoas lá. Né? E depois do caminho, essas pessoas encontraram um novo motivo para continuar seguindo seus caminhos em suas vidas cotidianas. O Caminho de Santiago é uma coisa que mexeu muito comigo. Então, o que eu resolvi fazer? No final do livro, as últimas 40 páginas do livro, ele é um mini guia para quem quer fazer o Caminho de Santiago. Então, ali você vai encontrar dicas de o que levar na sua mochila, qual a melhor época do ano para ir, porque se você escolhe a época errada para ir, você vai pegar neve, você vai pegar um calor escaldante. Então, qual a melhor época para ir? Você vai encontrar dicas das rotas que existem. Então, eu fiz um estudo com as altimetrias, inclusive, do caminho francês e do caminho português. Você vai encontrar isso também no final do livro. Então, são dicas realmente para a pessoa que está querendo ir e que acaba não encontrando essas informações facilmente pela internet. Ah, que legal. Olha, surpresa. Bom, surpresa não vai ser exatamente, porque eu tinha certeza que o assunto é muito interessante. Tem muita gente aqui mandando as suas mensagens já. E nós vamos, olha, tem um grande amigo meu, Alessandro Belcorso, um grande profissional aí da área de comunicação também. Ele está dizendo aqui, bom dia, vou fazer em breve a caminhada para Compostela, mas por enquanto... na próxima semana estarei nos Caminhos da Fé até Aparecida do Norte. Olha só que legal. Alessandro, legal, você está concorrendo ao livro aqui e assim, como é muito meu amigo, já estou torcendo para ele ganhar o livro, viu? A Cíntia Abreu também, ela manda aqui uma pergunta, qual é o maior medo que pode passar na cabeça de um peregrino?
Márcio? Olha só, essa pergunta é muito legal e é muito recorrente. Aliás, muita gente deixa de fazer o caminho de Santiago, deixa de realizar um sonho por causa dos seus medos, né? O maior medo que passa pela cabeça dos peregrinos é: será que eu posso fazer esse caminho sozinho? Será que não vai ter perigo lá? Isso acontece muito porque a gente vive numa situação, numa condição preocupante aqui no nosso país, né? Então, a gente tem medo até de sair com o celular para ir comprar pão na padaria. Pois é, como é que você vai passar 30 dias andando? 30 dias e leva o dinheiro, não leva o dinheiro? Como é que é essa história? Exatamente. É uma boa pergunta. Então, uma boa pergunta. Esse é o maior medo. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o caminho de Santiago não tem perigo nenhum. O caminho de Santiago é uma rota segura, uma rota em que você não vai fazer o caminho sozinho. Principalmente se você escolher uma dessas duas rotas. O caminho francês e o caminho português, ele é muito procurado hoje por peregrinos do mundo todo. Então, mesmo que você saia da sua casa sozinho, você não vai caminhar sozinho lá, porque você vai encontrar pessoas que estão dispostas a compartilhar essa experiência junto com você. Uma outra preocupação muito grande das pessoas, em especial das mulheres, o que é que eu devo levar na minha mochila? Porque como é que eu vou passar 30 dias andando com a mochila nas costas? Isso vai ser suficiente para que eu possa me vestir, me secar, dormir? Então, assim, eu ouvi uma frase uma vez de um peregrino que fala que você carrega o peso dos seus medos. Então, assim, quanto menos a gente está caminhando dessa vida, muito né? bom. Quanto menos a gente deixa na nossa bagagem de vida mesmo, quanto menos medos, raiva, ódio, rancor a gente vai deixando, a gente vai caminhando de uma maneira mais leve, vai ser mais gostoso a caminhada. Legal. Mas enquanto nós falamos, estão passando alguns vídeos aí que você fez, ali né? Eu tô pegando uma laranja ali, ó. Aí, provavelmente a Natália estava junto, né? Ela tá filmando ali. Precisamos falar dela. Precisamos Qual a muito falar dela. de ter aí uma companheira apoiando. Ela apoiou logo de cara, assim, quando você falou com essa maluquice, eu vou passar 30 dias andando. Olha, ela Natália, apoiou, como é que foi? Vou falar uma coisa, a Natália foi a grande responsável por eu fazer o caminho pela primeira vez. Né? Mas ela não me acompanhou não, ela resolveu fazer um tratamento num spa. Ela achou que fazer essa caminhada era muita coisa. Sim. Só que eu voltei de lá tão feliz com essa caminhada, e ela percebeu essa transformação toda que aconteceu, que em 2015, quando eu retornei, ela quis ir comigo. Então a gente casou e fez nossa lua de mel no caminho de Santiago de Compostela. A Natália hoje é minha grande companheira de vida e de peregrinação, então eu tenho muito que agradecer mesmo a Natália. Ela apareceu ali no primeiro vídeo, né? Sim, sim. A Natália realmente, sem ela, esse projeto todo não aconteceria. Ah, legal. Olha, só para também a gente situar um pouco da história, deveria até ter falado isso no início do programa, mas eu estava tão querendo ver essas imagens. Como é que surgiu essa história de Santiago? Eu vi no seu livro, que aliás muito legal, recomendo. A Grande Vingança é Ser Feliz. Você pode, se você quiser adquirir o livro, como é que faz? Manda um e-mail para você? Como é que faz, Márcio? Bom, tem um site chamado marciosamia.com.br, também tem o site Evoluindo Por Aí, que é um projeto de coaching, autodesenvolvimento. Certo. Lá você consegue se comunicar comigo através do meu e-mail, que é marcio@marciosamia.com.br, e você consegue adquirir o livro comigo. Legal. Hoje em dia, nas livrarias, você vai ter que esperar um tempo, porque eu não fiz a distribuição em todas as livrarias. Então, você vai ter que esperar a livraria comprar da editora para chegar. Então, é mais fácil você comprar direto comigo. Aliás, logo vai ter um lançamento na editora... Na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura. Isso. Estou esperando, porque em setembro eu volto para o Caminho de Santiago e eu quero voltar do caminho, porque eu vou fazer o lançamento do meu livro primeiro lá em Barcelos, na cidade de Barcelos. Legal. Vai ter um evento lá, para quem estiver em Portugal nessa época, está super convidado. Dia 8 de setembro vai ter o lançamento do meu livro lá na cidade de Barcelos, em Portugal. Muito bom, mas como eu dizia, que eu aprendi no livro, no ano de 813, depois de Cristo, um pastor, ele teve uma visão... Foi aí que começou tudo, na verdade, assim, né? A lenda diz que um pastor pastoreava lá suas ovelhas e viu uma chuva de estrelas caindo sobre um determinado ponto. Quando ele foi avistar aquilo, existia um túmulo. Sim. Existia um túmulo ali e ele foi informar as autoridades locais, que naquela época era a Igreja Católica. Quando o bispo chegou até a região ali, encontrou o bispo e pelas inscrições ele identificou que se tratava do túmulo do apóstolo Tiago, amigo de Cristo. Sim. Então aquela região ali, naquela região foi construída uma capela, depois virou uma igreja, e aí teve muita história que aconteceu, mas aquela região foi chamada de Santiago, São Tiago, do Campo de Estrelas, né, Compostela. Ali era o Campo de Estrela, Compostela, é verdade, olha, é muito legal a história. Olha, mas nós estamos recebendo muitas mensagens aqui. A Mariana Campos
Só que nós vamos ter que fazer isso rapidinho, que o tempo está indo embora. Você vai ter que, depois de setembro, você que fizer novamente, você volta aqui para contar como é que foi essa última viagem. Mas a Mariana Campos, ela vai mais um interessante programa, obrigado, em vista, né? Parabéns pela pauta. Gostaria de pedir ao Márcio que contasse uma história curiosa sobre o caminho. Nós vamos fazendo isso na sequência. O Denis Carvalho Melo, nosso querido Denis, um grande abraço. Ele está dizendo aqui, bom dia. Márcio Sâmia, fiquei feliz, fiquei interessado em fazer o caminho de Santiago, principalmente pelo autoconhecimento, mas estou levemente acima do peso. Não tem problema, né? Como eu disse, né, os nossos medos é que impedem a gente de fazer o caminho. Lá a gente encontra muitas pessoas que acham que estão pesadas demais, leves demais, altas demais, baixas demais. Isso, na verdade, é crença limitante. A gente pode vencer isso daí dando o primeiro passo. Legal. A Queiroz Martins está assistindo, já estou acompanhando. Olha, esse daqui, esse livro, se você não me arrumar um, eu vou mandar o meu. Mas para essa pessoa que está nos acompanhando dos Estados Unidos, o Natanael e a Denise, ela vendo direto dos Estados Unidos, muito interessante, parabéns, Denise. Denise, nós vamos mandar, obrigado pela audiência, nós vamos mandar um livro para você. Depois, por favor, mande seu endereço certinho aqui pelo nosso WhatsApp. Eu faço questão de pagar a postagem, você manda o livro, a gente faz uma parceria, eu pago a postagem, nós vamos mandar um livro autografado aqui pelo Márcio para você aí nos Estados Unidos. O Alessandro Belcorso, que nós já falamos, bem interessante, está acompanhando, Alessandro, muito obrigado. Mas olha, nós estamos chegando muito rápido ao final de semana. Vamos atender a nossa telespectadora que pediu uma história. Vamos contar uma história muito breve do caminho, Márcio. Até costumo dizer que é difícil falar breve do caminho, você vê que o tempo voa. Sim, né? Sim. Mas eu acho que uma história que me marcou bastante nesse caminho aí foi um pai que estava fazendo o caminho em homenagem ao seu filho. Eu vi essa história no livro, muito legal. Foi uma história muito marcante para mim, essa história eu ouvi lá em 2015, né? E ele estava fazendo o caminho, ele me perguntou por que eu estava fazendo o meu caminho, eu contei para ele, e aí quando eu perguntei para ele, ele me disse que estava fazendo o caminho por causa do filho dele. Quando eu perguntei do filho dele, ele me disse que o filho dele tinha o sonho de fazer o caminho de Santiago, mas ele já não estava mais entre nós, o filho dele tinha uma doença e morreu. E que os sonhos devem ser realizados e era por isso que ele estava realizando o sonho do filho dele. Essa história realmente para mim foi uma das mais marcantes do caminho. É óbvio que se eu começasse a contar essa história desde o começo até o final aqui, a gente ia passar algumas horas para poder transmitir a emoção que eu senti naquele momento. Mas são pessoas que estão conectadas realmente com sentimentos ali e com as suas emoções mais puras. Então, o Caminho de Santiago ele é uma experiência que deveria ser vivida por todas as pessoas que tiver condição de fazer. Ele é muito mais barato do que a gente imagina. Né? É muito mais fácil você fazer o Caminho de Santiago, por exemplo, passar um mês na Espanha, do que fazer uma viagem para o Nordeste, por exemplo. Né? Márcio, sem te interromper, uma questão muito prática. O que eu levo no caminho, além da mochila leve, né, para não levar muito medo e muito pecado, né, uma mochila leve, mas o que eu levo para pagar o meu consumo? Eu levo um cartão de crédito, eu levo dinheiro. Tem perigo de carregar isso? Não tem perigo, você só não deve se ficar desatento, assim como qualquer outro lugar do mundo. Né? Mantenha seu dinheiro e seu passaporte sempre junto de você, naquelas doleiras que a gente carrega junto à cintura, mas eu prefiro sempre levar dinheiro em espécie. Você encontra bancos, lugares para você sacar dinheiro, mas o nosso cartão de crédito, infelizmente, tem o IOF e você paga a tarifa do dia, né, a conversão do dia no euro. Então, vale muito mais a pena você levar o dinheiro em espécie. Muito bom, muito bom. Mas, infelizmente, chegamos aí ao final do nosso programa, mas nós temos aqui que comprovar que nós fomos. Como é o nome desses documentos, Márcio? Esse documento é a Compostela, ele depois que você carimba a sua credencial, você chega até Santiago de Compostela, você vai até a casa do peregrino e recebe um documento que atesta que você fez o caminho de Santiago, e aí você tem o seu nome escrito em latim aqui. E esse? Esse é um documento que comprova a quilometragem que você andou. Nesse caso aqui, eu fiquei bem chateado com eles, porque eu tinha andado mais de 800 quilômetros e eles escreveram aqui que eu só andei 775. Que coisa. Então eles me roubaram 25 quilômetros, cara. Eu fiquei muito chateado com isso, cara. Márcio, olha... Paulo, eu queria te dar um presente, eu trouxe aqui para você, já que você vai fazer o caminho no ano que vem.
você já tem a primeira aquisição aqui, ó, que é uma bandana. Olha só, gente, olha, Para que você privilégio, obrigado. Fazer a sua caminhada com mais conforto. Obrigado, eu quero agradecer muito, mas eu não sei, eu acho que é assim que coloca. Isso aí. Deixa eu ver, eu jogo para trás, Muito bem, é isso? aí, já está pronto para fazer o caminho. Então encerrar o nosso programa com as suas despedidas aí do nosso público, Márcio, por favor. Eu quero muito agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, agradecer mais uma vez ao Denis, que me indicou aqui para a TV Osasco, a toda a equipe, agradecer a Natália, que sempre me acompanhou nessas peregrinações e também aqui no nosso programa. Em setembro nós vamos fazer o Caminho de Santiago, então eu quero mandar um abraço especial para todas as pessoas que vão estar com a gente lá, são 4 peregrinas e, como eu costumo encerrar os meus vídeos na internet, a gente se vê evoluindo por aí. Um grande abraço e até mais. Muito bem. Pessoal, então nós agradecemos em primeiro lugar, como sempre fazemos a Deus, que nos permite estar aqui. E com muita alegria, nós vamos divulgar, acompanhe nosso site, as pessoas ganhadores do livro e até a próxima. Um grande abraço a todos e nos vemos no caminho. Valeu, um grande abraço e até lá. Até mais, gente. Obrigado.